De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos nesse dia. Hoje, domingo, dia 29 de junho, a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Celebramos nesse dia a solenidade desses dois grandes homens da igreja, Pedro e Paulo. Eles chegaram a Jesus por caminhos diferentes. Pedro, o pescador, ouviu o chamamento de Jesus nas margens do mar da Galileia. Paulo, o rabi judeu, encontrou-se com Jesus no caminho para Damasco. Ambos apostaram tudo em Jesus e seguiram-no até o martírio. Os dois foram mortos em Roma, no tempo do imperador Nero. São Pedro e São Paulo, cada um à sua maneira, são duas grandes figuras para os cristãos de todas as épocas. As leituras desse dia nos desafiam a seguir o seu exemplo de fidelidade a Jesus e ao Evangelho. Pedro e Paulo, duas colunas de nossa igreja. Peçamos eles que intercedam por nós também, para que hoje possamos dar testemunhos do Cristo vivo, ressuscitado no meio do povo, agindo em nosso mundo. E o refrão do salmo deste domingo nos diz: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Essa é a experiência que cada discípulo e discípula faz. O Senhor nos livra de todos os temores, de todos os males. O Senhor nos dá coragem para caminhar diante das lutas, diante das perseguições. Não temos medo. A força que vem do alto, a força do Espírito Santo nos impulsiona a vivermos, a seguirmos o caminho, a não desanimarmos. Por isso, entregue a sua vida, seus temores, suas inseguranças. Creia, o Senhor está contigo. O Senhor caminha com você, te conduz e te ilumina. Tenhamos essa certeza à luz da festa que celebramos no dia de hoje. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos trazem uma leitura que fala de São Pedro, de São Paulo, o Evangelho, claro, falando dessa verdade de fé da nossa igreja, quando Jesus nomeia Pedro como Papa da igreja, como fundamento da nossa igreja. E o porquê? Porque Pedro, pela ação do Espírito Santo, diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa experiência que tanto São Pedro no Evangelho de hoje fez também São Paulo. A experiência do Messias, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse que não foi o Espírito que revelou, não foi a capacidade humana, porque naquele momento de tempo era tão difícil para compreender isso. Mas quando abrimos o nosso coração à força
e a graça de Deus, o Espírito Santo age em nossas vidas e Deus vai se revelando a cada um de nós. E esse é o nosso caminho de santidade. Deus se revela todos os dias àquele que se abre, aquele que busca de verdade, aquele que dá a vida de verdade na construção do reino de Deus. Nós precisamos ter essa certeza e essa fé de São Pedro, a fé de São Paulo. Como nos diz São Paulo também na segunda leitura de hoje, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Está reservada para mim a coroa da justiça. A nossa vida, como nos diz São Paulo, é um combate diário, mas que nós precisamos jamais desanimar. Não desanime diante dos desafios que te aparecem, diante das barreiras que colocam em teu caminho. É preciso ter essa certeza que o Senhor ressuscitado combate conosco, que o Senhor está conosco, por isso jamais desanimarmos, meus irmãos e minhas irmãs, jamais termos medo. É importante termos coragem para anunciar o Evangelho. Hoje nossa igreja está aqui, nós estamos aqui porque nossos antepassados combateram por nós, guardaram a fé, nos catequizaram, nos apresentaram Jesus. E essa deve ser a nossa mesma dinâmica, porque Jesus quer contar conosco, como contou com São Pedro e São Paulo, para que possamos levar o Evangelho adiante, para que possamos levar a sua mensagem de amor adiante, para tantos homens e mulheres que estão sedentos, que estão perdidos, tantos homens e mulheres inseguros, e ter essa certeza, como para São Paulo, que no caminho para Damasco, Jesus o chama. Como diz Paulo, cai do cavalo, tem uma experiência profunda com o amor de Deus e percebe o que estava fazendo. Por isso sempre é tempo para evangelizar. Por isso que é importante rezarmos sempre pela conversão dos pecadores, por aqueles que estão longe de Deus, porque o Senhor sabe tudo. Jesus sabe tudo, Jesus conhece o coração e a vida de cada ser humano. Nossa missão é rezar e evangelizar, lançar a semente. O Pai, que é o agricultor, o Espírito Santo, que é o agricultor, no momento certo, na hora certa, essas sementes da nossa oração irão brotar em muitos corações que precisam de conversão, de vida nova e de restauração. Convido você a rezar comigo o segundo mistério do terço de Betânia, que é o motivo Marta, a dimensão física em Betânia, um sono saudável, uma alimentação saudável, a terapia, o trabalho, a prática esportiva para o bem cuidado do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Olhando para Marta, peçamos ao Senhor a graça de trabalharmos para a restauração de nosso corpo e nos colocarmos a serviço da transformação do mundo. Peçamos essa graça. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Peçamos a Padre Léo que interceda por nossas necessidades, por nossas lutas. Peçamos um coração novo, um coração restaurado, um coração transformado. Rezamos por tantas pessoas também
que pedem nossas orações, que precisam de cura, de milagres. Por isso, envie seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, o 48 3265 4416. E também deixe aqui nos comentários sua palavra, seu pedido, sua palavra de incentivo, de encorajamento àqueles que estarão conosco mais tarde, rezando e meditando o Evangelho. Rezemos. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Lembrando a você, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta, compartilhe, deixe o seu like, divulgue para os seus grupos, para os seus amigos, o Evangelho que meditamos aqui em Betânia todos os dias. E que o Senhor te abençoe nesse dia, trazendo paz, alegria e saúde. E que o Senhor te livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.